Eu sou o professor Gustavo e hoje eu vou ensinar termodinâmica. Termodinâmica é um ramo da física que visa estudar as relações entre as variáveis de estado, que são pressão, volume e temperatura, em relação à energia, energia relacionada a calor e trabalho. Para calcular a energia interna de um gás, Vai dar não. Ih, cara, esqueci de lembrar do negócio aqui, peraí. Boa tarde, sou o professor Gustavo e hoje vou ensinar termodinâmica. Termodinâmica é um ramo da física que estuda as relações entre pressão, temperatura e volume, que são as variáveis de estado, em relação à energia interna dos corpos. No ensino médio a gente estuda somente de gases ideais. Para estudar termodinâmica nós temos que lembrar uma fórmula básica, que é PV igual a nRT, que isso também pode transformar em PV sobre T, isso é igual a, que é a PVT power top. Aí a partir dessas fórmulas nós podemos calcular a energia interna de um gás. Para calcular a energia interna de um gás, uma das fórmulas é U, que é a energia interna do gás, vai ser igual a 3 meios de nRT. Lembrando que N é o número de mols, ou o número de partículas que tem no gás, R é uma constante e T é a temperatura que está o gás. E para calcular a variação de energia interna, nada mais nada menos que você variar a temperatura. Isso mostra para a gente que a energia interna de um gás está diretamente relacionada com a temperatura desse gás. Aí nós caímos na primeira lei da termodinâmica. Nela, nós descobrimos que existem duas formas de variar a energia interna de um gás. Uma delas é através de calor, que pode ser cedido para um corpo de várias formas. Por exemplo, quando você quer aquecer sua mão, você às vezes bota ela perto de uma fogueira. Outra forma de conseguir energia é através do trabalho, que aí, por exemplo, se você sente frio, para gerar calor você esfrega suas mãos. Aí, através dessas duas formas, você consegue calcular a energia interna de um gás. A variação de energia interna é através dessa fórmula aqui. Vai ser a quantidade de calor menos o trabalho que o gás realiza. Esse trabalho pode ser positivo ou negativo. Para determinar isso, é só ver se quem está realizando o trabalho, se é o gás ou se o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Por exemplo, se o gás expande, ele que está realizando o trabalho, então o trabalho vai ser positivo. Porém, se ele esfria e contrai, o trabalho vai ser negativo. Mas também temos que prestar atenção nesse sinal de negativo aqui, que ele vai mudar o sinal do trabalho. Para calcular o trabalho, nós usamos essa seguinte fórmula. Força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Mas como numa expansão ou na compressão de um gás, o cosseno vai estar sempre paralelo à força, esse cosseno sempre vai ser 1 ou menos 1, que aí vai fazer o trabalho ser positivo ou negativo, dependendo se ele está expandindo ou comprimindo. Só que, como é um gás, nós podemos fazer uma outra relação aqui para mudar essas incógnitas. Por exemplo, pressão é igual a força sobre área. Então podemos dizer que força é igual a pressão vezes área. Aí é só substituir aqui. Aí ficaria aqui. Trabalho é igual a pressão vezes área vezes a variação de deslocamento. Se juntarmos a área vezes
o deslocamento, nós vamos ter uma variação de volume. Que então vai dar aqui, trabalho é igual a pressão vezes as transformações gasosas, as transformações isotérmica, isovolumétrica, isobárica, além da transformação adiabática e acíclica. Na transformação isovolumétrica, o volume vai ser constante. Logo, ΔV, que é a variação de volume, vai ser igual a zero. Quando você tem isso, o trabalho vai ser igual a zero, porque trabalho é pressão vezes variação de volume, como o volume é zero, zero vezes P daria zero. Então, trabalho vai ser igual a zero. E usando a relação de ΔU é igual a calor menos trabalho, vai ter que a variação de energia interna vai ser calor menos trabalho, porém como trabalho é zero, vai ficar aqui, variação da energia interna vai ser igual ao calor. Isso na transformação isovolumétrica. Na transformação isotérmica, quem se mantém constante é a temperatura. A energia interna, que como tem na fórmula 3 meios vezes NR vezes ΔT, como o ΔT é zero, o ΔU, que é a variação de energia interna, vai ser igual a zero. Então isso faz com que essa fórmula aqui de variação de energia interna ser igual a calor menos trabalho, vai ficar igual a, porque como isso é zero, você passa esse trabalho aqui mudando o sinal, vai ficar aqui calor igual a trabalho. Na transformação isobárica, quem se mantém constante é a pressão. A pressão não exerce nenhuma relação muito direta com trabalho ou com calor, ou com a própria energia interna. Isso faz com que ele ser constante não vai alterar a fórmula. Essa é a única das transformações em que essa fórmula vai estar completa. Então, vai manter a relação de variação de energia interna vai ser igual a quantidade de calor menos trabalho, com P constante. Na transformação adiabática, o recipiente que é adiabático ele não troca calor com o meio. E por isso, a quantidade de calor do corpo vai ser igual a zero. Aí isso tem que a energia interna vai ser igual a menos trabalho. Menos trabalho. Aí por isso... Pera aí. E por isso, a relação entre variação de energia interna e trabalho, elas são meio que opostas. Por exemplo, se o trabalho for positivo, a energia interna vai acabar sendo negativa, por causa desse sinalzinho aqui de negativo. Aí, por exemplo, se um recipiente adiabático ele expande, o trabalho vai ser positivo, porém a temperatura do gás vai diminuir, por causa que a energia interna está diretamente relacionada ao calor. E se acontece o contrário do gás no recipiente se contrair, a energia interna vai aumentar. E aí, por consequência, a temperatura dela vai aumentar. Isso é a transformação adiabática. E por final, tem a transformação cíclica. Nessa transformação cíclica, nós podemos dizer que a variação da energia interna vai ser igual a zero no final do ciclo, porque durante ele ela vai alterando. Quando você tem uma transformação cíclica, você tem que observar o gráfico em partes. Por exemplo, de A até B, você tem que, em A e em B, a temperatura vai ser a mesma. Ou seja, não vai ter variado ela em A e em B. Ou seja, a variação de energia interna vai ser igual a zero. E aqui, então, você pode presumir que quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. E de B até C vai ser uma transformação isobárica, ou seja, a pressão vai se manter constante. Então você vai ter a fórmula completa. ΔU vai ser igual a Q menos trabalho.
Aí, aqui você pode observar pela setinha que o volume está diminuindo. E como o volume está diminuindo, o trabalho vai ser negativo. E de C até A, o volume vai ser constante. Então vai ser uma isovolumétrica. E nesse caso, a isovolumétrica não vai ter trabalho sendo realizado porque ΔV vai ser igual a zero. Outra coisa importante na transformação cíclica é observar o sentido da transformação. Se ela está indo, por exemplo, de A para B, de B para C, de C até A, ela está indo no movimento horário. E nesse movimento horário, toda vez que o movimento for horário, o trabalho vai ser negativo. Agora, se for ao contrário, o momento das transformações for anti-horário, o trabalho vai ser positivo. Vale lembrar que quando a pressão não for constante, você não vai poder usar aquela fórmula de trabalho, vai ser igual a P vezes ΔV. Porque quando a pressão não for constante, ela vai estar variando toda hora. Então, por exemplo, se pegarmos um gráfico de pressão vezes por volume e tivermos por exemplo, uma reta assim, a pressão, o trabalho, pode ser calculado pela área abaixo dessa linha, ou seja, essa área aqui. Ou seja, você teria que calcular a área desse trapézio. Então, isso foi a aula de hoje. Dá like aí. Valeu, falou. Pera aí. Caralho, velho. Minha mão tem lag, velho. Tem lag. Dá problema pra dar palma, sacou? Velho, quando eu bato palma às vezes dá ruim. Tem lag, sabe? Quando dá lag, dá bug. Beleza, peraí. Faz silêncio aí.